Então, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar, hoje dia 7 de fevereiro de 2024. Hoje nós teremos o tema As lições de vida na parábola do bom samaritano, e o estudo de hoje será coordenado pelo Adão Barros. Fica com você, Adão. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso culto de Evangelho no Lar, como live do Núcleo Assistencial Ramatiz. Agradecendo a Deus por mais um dia, a nosso Mestre Jesus e a toda a espiritualidade que nos acompanha nesses trabalhos de crescimento e aprendizado para todos nós, rogando que eles nos acompanhem nesse estudo breve, nas nossas reflexões e abençoem as nossas vidas. Assim seja. Nós trouxemos um estudo de uma parábola que é muito conhecida daqueles que estudam o Evangelho de Jesus. É um roteiro trazido por Jesus de como nós devemos servir. Vamos ver as reflexões que podemos fazer em torno das lições para as nossas vidas diante esta parábola do bom samaritano. A citação é de Lucas, capítulo 10, versículo 25 a 37. Vamos ler o trecho. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. A parábola é bem simples no entendimento, né? Que ela pressupõe que aquele que realmente agiu no campo do bem é o que exercitou a compaixão, que agiu. Mas há outras nuances nessa parábola que são muito importantes para o nosso entendimento e aprendizado. Vamos lá. O propósito de Jesus foi mostrar ao intérprete da lei que a lei de Deus se aplica muito além da limitada compreensão dos legalistas. Ele entendeu o que usou de misericórdia. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Aí ele cita novamente: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu porém vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão,
estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É claro que ele se refere ao julgamento da consciência. E ao inferno de fogo é a reparação do mal que cada um de nós haverá de fazer diante das suas atitudes e escolhas que fez. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Primeira reflexão. Até onde pode chegar o ser humano movido pela ganância ou pelo ódio? Nós estamos tendo, atualmente, uma visão clara de até onde pode ir a ganância e o ódio na atualidade, no mundo. Crimes passionais, latrocínios, crimes hediondos, assassinatos por motivos fúteis crescem a cada dia. Confrontar a violência com a paz é a função dos pacificadores. Vejam, confrontar a violência com a paz. Essa é a tarefa de quem busca ser um pacificador. Eu tenho comentado em alguns estudos recentes, há um princípio dentro do hinduísmo, praticado por muitos grandes santos da Índia, que é o ahimsa. A palavra ahimsa significa não violência, não reação ao mal. Significa estritamente, porque muitos também interpretam de forma muito ampla, muito restrita, e entendem de forma errada o que significa ahimsa, não violência. Significa que você não deve ferir ninguém, nenhum ser vivo, em palavras, em pensamentos e em atos. Quando fazemos isso, estamos praticando a ahimsa. Essa é a base da paz, de nos tornarmos um pacificador. E ele cita Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Porque Deus é paz, é fonte de paz. E aqueles que promovem a paz podem, sim, com justiça, serem chamados filhos de Deus. Dar a outra face também é um termo que foi mal interpretado no Evangelho de Cristo. Dá-se a entender que eu recebi a violência e eu devo oferecer a outra face para continuar sendo vítima da violência. Não é isso. A outra face é o perdão. Não revidar. Não propagar a violência. Negar-se a pagar na mesma moeda. Gandhi dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente. Ele dizia, essa é a lei de Talião. Olho por olho e a humanidade acabará cega. É verdade. Porque todos vão revidar o mal na mesma moeda, da mesma forma. Até pode chegar o religioso conduzido pelo legalismo, que está citado no versículo 31 e 32 da parábola. O sacerdote e o levita tinham motivos na lei para não se aproximarem de um morto. Não viram a vítima, não prestaram atenção se realmente o corpo estava ali, era de uma pessoa que havia desencarnado. Então eles passaram de largo, nem se aproximaram. Jesus foi criticado por curar no sábado, que nós sabemos que para os judeus o sábado é um dia sagrado, assim como sexta-feira para os muçulmanos e domingo para os cristãos. Jesus foi criticado por curar no sábado, porque seus discípulos comiam sem lavar as mãos, por entrar em casa de pecadores, segundo a tradição deles. Jesus confrontou o legalismo, esta lei, a suposta lei que era seguida estritamente por eles, no coração do intérprete da lei, o doutor da lei.
com a figura do samaritano odioso, porém compadecido, porque o samaritano ele era visto com discriminação. Ele não era bem visto. Era uma casta social que não era bem vista. No entanto, ele cita o samaritano muito além dos demais, porque exerceu compaixão. Somos confrontados em nossas convicções religiosas, entre aspas, por situações inesperadas. Todos nós somos confrontados, né, pelo conhecimento que temos, no caso do Evangelho, da doutrina espírita e outros conhecimentos de outras áreas da espiritualidade, do espiritualismo. Nós somos testados muitas vezes nesses conceitos. Jesus ensina aqui outra lição. Isso aqui é muito interessante, importante para a nossa reflexão. Pessoas são mais importantes que coisas. Quando eu dou mais importância para as coisas, seja no lar, seja na via pública, seja na instituição religiosa, no trabalho, eu estou cometendo um equívoco. As pessoas são mais importantes que coisas. E elas não são coisas, não são objetos. Pessoas são mais importantes que as instituições passam. Jesus nos ensinou isso. Mas e as pessoas? Elas permanecem na necessidade que apresentam de ajuda, de orientação, de consolação. Agora, quando nós damos mais valor à instituição e à imagem da instituição, e esquecemos os necessitados, cometemos outro grande equívoco. Jesus também ensina que pessoas são mais importantes que o nosso conforto. Muitas vezes nós pensamos em nós primeiro. No que aquele gesto de benefício ao outro vai trazer para mim algum desconforto, algum atrapalho. Pessoas são mais importantes que a obra. Sim, exatamente. Pessoas são a presença do Cristo que chegam até nós. Chega até nós. Ele chega até nós, bate as nossas portas, nossos lares, as instituições onde estamos trabalhando, mas são Jesus. É a presença dele. São mais importantes que a obra. O Senhor da obra é mais importante que a obra do Senhor. Deus é mais importante que aquilo que ele deixou realizado. Acima de tudo está ele. Em todos, na última instância, acima de qualquer conceito, de qualquer conhecimento, de qualquer ideia, está Deus, o Senhor da obra. Terceira reflexão relacionada ao versículo 33 a 35. Até onde pode chegar um coração verdadeiramente compadecido? Nós temos que acostumar a fazer profundas reflexões sobre nossas vidas, não sobre a dos outros, principalmente quando queremos ver defeitos. Fazer críticas ou tentar transformar os outros, às vezes sem raciocinar no que estamos tentando fazer. A questão tem que sempre ser voltada para nós, em primeiro plano. A questão é que devemos fazer, até onde eu já tenho compaixão? Eu tenho compaixão, começando pela família, daquele que vive ao meu lado. Eu estou em paz porque eu estou fazendo o que eu gosto, que eu realizo, mas eu tenho compaixão da dificuldade do outro, de entender muitas coisas, de sentir como eu estou sentindo, de caminhar na mesma busca. Vamos ver qual foi a reflexão do bom samaritano. Até onde pode chegar um coração verdadeiramente compadecido? Primeiro, ele tratou os ferimentos do desconhecido. Ele nem perguntou o nome da pessoa. Ele viu a necessidade, tratou, não era conhecido dele. Usou o seu meio de transporte para levar o desconhecido. Tratou dele na hospedaria. Gastou aquele dia para cuidar do desconhecido. Gastou seu dinheiro para tratar o desconhecido. Gastou outro dia para voltar na hospedaria, para ver como estava esta pessoa, que era um desconhecido para ele.
Então, muitas vezes, nós ignoramos esses fatos, não é? Cometemos um erro, às vezes, estamos com pressa, temos outros compromissos. Alegamos falta de tempo e oportunidade de ajudar. Mas alguém vai fazer, eu não posso fazer agora. Mas essa pessoa eu não conheço. Eu não sei quais são as intenções dela. Essa pessoa provavelmente tem vícios. Provavelmente esteve presa. Provavelmente está me cuidando para fazer algo contra mim. E vamos colocando justificativas. Não há compaixão aí. A compaixão é imediata, é um sentimento desenvolvido que se exterioriza de nós. É natural, não é forçado. Naturalmente que haveremos de conquistar essa compaixão em algum momento da nossa jornada. E o exercício é diário. O que o bom samaritano fez foi exercitar a compaixão. A compaixão não depende da hora, do lugar, da pessoa que precisa, da conveniência da situação. Depende unicamente do tamanho do coração de quem vê a necessidade. Até onde estamos dispostos a chegar para agradar e demonstrar que amamos o nosso irmão ou o nosso próximo? Eu lembrei daquela frase de Jesus. Se alguém te pedir para caminhar com ele 1000 quilômetros ou 1000 passos, caminha outros 2000. Ou seja, o dever te pede para fazer algo, mas procura fazer um pouco mais do que o dever. É sempre possível fazer um pouco mais do que o dever. Veja, nós somos testados nisso diariamente. Algo está tentando nos mostrar o que temos que aprender em relação a isso. Normalmente, estamos sempre cheios de problemas que parecem não ter solução. Termina um, surge outro. Sempre alegamos cansaço, que a nossa saúde não está tão boa, que eu tenho que atender primeiramente aos que estão próximos, está certo, é justo, e após ter atendido não sobra tempo. Esquecendo que a família não é só a consanguínea, e que ninguém, absolutamente ninguém, se encontra junto a nós por acaso. Como não estamos reunidos em campanhas de auxílio, em grupos voltados para esse objetivo da caridade, do bem, também por acaso. Então a compaixão depende unicamente do tamanho do coração, de quem vê a necessidade. Eu vi a necessidade. A partir daí, vai depender do tamanho do meu sentimento. Até onde estamos dispostos a chegar para agradar e demonstrar que amamos o nosso irmão, o nosso próximo? O que tem dominado o meu coração? Segunda questão. Qual é o meu sentimento? Eu sou movido pelo dever, porque é um dever de consciência, porque eu sei que eu tenho que fazer algo pelos outros, sempre que me é possível e tenho oportunidade. Mas é dever? Qual é o sentimento? É amor? É desejo de tornar o outro feliz? Melhor? Diminuir o sofrimento do outro? Meu conforto pessoal, meus conceitos, minhas convicções, normalmente nós somos cheios de certezas, né? Minha bagagem intelectual, meu prestígio, o que está dominando meu coração? Uma questão que podemos fazer enquanto estamos aqui refletindo. O que domina meu coração? Estou disposto a abrir mão disso tudo por amor ao meu irmão e ao meu próximo? Nós já chegamos nesse grau de maturidade espiritual, nessa etapa da existência? Isso é um grande passo, né? É uma reflexão íntima de cada um de nós. Relação entre evangelização e ação social. Vamos refletir. A ação social é uma consequência da evangelização. A evangelização, é claro que ele não está se referindo apenas à moral cristã relacionada aos jovens e crianças, mas às palestras, às explanações em torno do evangelho e dos seus conceitos.
A evangelização é um meio pelo qual Deus produz nas pessoas um novo nascimento. E essa nova vida se manifesta no serviço prestado ao outro. Então a evangelização ela visa produzir um ser melhor. Um homem, uma mulher diferenciados. Uma nova criatura. Uma nova pessoa. Mesmo com defeitos, mesmo com hábitos, vícios, não importa. A evangelização é um meio que Deus utiliza para nos transformar naquilo que, em essência, nós já somos. Fazer com que venha à tona as qualidades divinas que já existem em cada um de nós. É o meio que ele utiliza. E para isso ele enviou um modelo perfeito à humanidade, né? O modelo de perfeição, Jesus. A fé atua pelo amor. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Paulo de Tarso. A fé age pelo amor, não é movido por outra coisa. Ela atua pelo amor. E é nesse amor que se demonstra a fé. Do contrário, ela é vazia. Ele mesmo teria dito, Paulo de Tarso, a fé sem obras é vazia. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago, capítulo 2, versículo 18. Veja, mas alguém te dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras. E eu com as obras te mostrarei a minha fé. Ou seja, a demonstração da fé não são palavras, são ações. São obras do bem. Inclusive, a obra mais importante, que é dentro de mim mesmo, é a minha mudança interior, a cada dia. Porque passamos a ser um testemunho vivo da fé. Nas vitórias que alcançamos sobre as dificuldades, as doenças, as privações, a solidão, os problemas que a existência nos trouxe, nós estamos demonstrando a fé em nossa própria vida. Ela está sendo uma mensagem silenciosa aos outros. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios, capítulo 2, versículo 10. Nós somos criados para realizar algo de bom. As obras aí que ele se refere são muitas coisas envolvendo a ação do bem. Fomos criados para isso, na realidade. Por quê? Porque a nossa essência é divina. E Deus que está em nós trabalha com amor, serve, age no campo do bem, infinitamente. Como nós estamos aqui para refletir Deus a cada momento da vida, nós vamos, mesmo aqueles que estão presos na perturbação, na ignorância da maldade, vão deixar esse campo em algum momento da sua jornada. Porque é divino a natureza do ser, não há como esconder isso eternamente. A ação social pode ser uma ponte para evangelização. E será que pode ser? Sim. O que acontecia com os apóstolos? Cada um deles tinha uma característica, né? Isso após a passagem de Jesus. Havia aqueles que se apegavam muito à letra, à lei judaica. Tiago era um deles. E Pedro não aceitava essa atitude dele. Paulo também não aceitava. Ele modificou esse ponto de vista. Cada um tinha uma personalidade. Por semelhança ou coincidência, parece com as nossas casas, onde trabalhamos, instituições, né? Espíritas ou não. Pessoas de várias personalidades diferentes, mas com um único objetivo, estão tentando servir. Acontecia com eles também. Então, muitas vezes, Tiago dizia, não, para receber o alimento e a roupa, o remédio, precisa primeiro cumprir o ritual. O ritual da religião judaica. Ele estava preso ainda, ele não tinha ainda
compreendido plenamente a mensagem de Cristo. E Pedro e os demais não aceitavam. Então, a ação social ela pode ser uma ponte para a evangelização. A ajuda que é oferecida, o alimento, a roupa, o abrigo, pode ser um caminho para a evangelização daquele ser. Partindo das necessidades do próximo, indo de encontro à sua necessidade mais íntima, que nem sempre é material. Pode ser espiritual, emocional, de um relacionamento com Deus. Veja, partindo das necessidades do próximo, a ação social leva à evangelização, vai de encontro à sua necessidade mais íntima, de um relacionamento com Deus. Se fecharmos os olhos para o sofrimento, a opressão, a alienação social e a fome, não podemos nos surpreender quando as pessoas fecharem os ouvidos à nossa mensagem de salvação eterna. Não darão ouvidos. Porque a necessidade maior, às vezes, é a fome. É a veste, é o acolhimento. Feito isso, em seguida, sim, nós podemos falar do Evangelho. E para concluirmos, a ação social acompanha a evangelização. Não há como separar as duas coisas. Duas lâminas de uma tesoura, ou as duas asas de um pássaro. Aqui ele vai usar palavras que me parecem que tem algo com o hebraico, não sei. No ministério de Jesus, querigma, proclamação e diaconia, serviço, caminhavam de mãos dadas, ou seja, os seus seguidores trabalhavam na época, os primeiros cristãos, pregando, proclamando o evangelho, a boa nova, mas servindo a todos. Então é mais ou menos o que se tenta reviver nas instituições, né, espíritas particularmente e outras. Trabalhar o social com a evangelização. Suas palavras expunham suas obras, porque a partir do momento em que as pessoas percebiam a ação, a dedicação no bem daquelas pessoas, as palavras deles tinham outro valor. Assumiam outro contexto para aquelas pessoas simples e sofridas. Suas obras confirmavam suas palavras. As obras de amor são uma recomendação do Evangelho de Jesus. Então, basicamente, eu trouxe esse estudo breve aqui da parábola do bom samaritano para a nossa reflexão nesta noite. Bastante interessante, e logicamente que há muito ainda que se entender dessa parábola, né? Agradeço a todos e deixo o espaço aberto para complementarem quem desejar.